Logo depois de uma luta entre o Jerônimo, também ali o Matias e o Aníbal, logo depois de tudo isso, o que acontece é que fica o Jerônimo frente a frente agora com o Augusto, e em uma luta muito firme ali entre os dois, em algum momento o Augusto quase que sapeca ali aquela espada no Jerônimo, só que o Jerônimo consegue ser mais rápido e pega a espada dele e acaba espetando ali no Augusto, que agora sim chega ao fim dele. Logo depois eles ficam ali chorando muito, ele e o Jerônimo chora bastante porque ele não queria que essa situação terminasse dessa forma. A Renata chega até a ele, fica lhe acalmando, dizendo que ele tenha muito calma, que agora sim tudo acabou, e ela se declara várias vezes para ele, dizendo que ele ama. Logo depois de todo esse enfado aí, o que acontece é que passa dias e agora você vai ver uma cena onde o Jerônimo está deitado em uma cama juntamente ali com a Renata. Ela começa a dar uns beijinhos nele, dando bom dia a ele. Jerônimo fica muito feliz, também retribui o bom dia para ela, e ela pergunta logo em seguida como foi que ele passou a noite dele. Ele diz que está muito feliz porque está com ela, e ela fica chamando ele em uma forma de brincadeira, dizendo feliz, como assim? Oi? Então quando ele olha, eles dão um tequinho. Renata depois começa a se declarar para ele, dizendo que ele ama e que a melhor coisa que existe ali é amanhecer o dia com ele, e declara mais uma vez que ele ama muito. Ele pergunta a ela se eles podem começar assim sempre, e ela diz que sim, que sempre, e ele fica dizendo que sempre. Eles ficam o tempo todo ali com aquelas doidices que eles dois têm, falando que sempre eles vão amanhecer assim. Ele depois pergunta a ela se ela conseguiu dormir, e ela responde que sim, que dormiu, mas que precisa dormir mais porque ela está muito cansada. Ele diz que acha que precisa dormir também porque esses últimos dias que eles dois passaram ali foi terrível, e pergunta se ela não acha isso. Ela responde que sim, que foi muito tenso, e ele fala a mesma coisa. Depois ela pede que por favor que eles não fiquem pensando nisso. Ele responde a ela que tudo bem, que não vamos pensar nisso, e depois ela diz que é melhor eles pensar em uma coisa que ela passou a noite todinha ali pensando nisso. E então ele pergunta a ela, muito curioso, no que é que ela estava pensando. Então ela fica calada, ele pergunta novamente no que ela está falando, o que é que ela estava pensando, e ela pergunta se ele já parou para pensar no que é que ele quer, e ele diz que isso é uma pergunta muito linda, e ela pergunta novamente se ele já pensou no que ele quer, se quer uma menina ou um menino. Ele até tenta responder para ela, diz que não andou pensando nisso, mas que então ela interrompe ele e diz que vai ser menino, que quer um menino. O Jerônimo diz que é muito lindo o jeito dela, mas que seja, que possa vir o que for, mas que venha com muita saúde e seja muito forte. Ela também diz a ele que sim, que ele venha com muita saúde e seja muito forte, e ele fala que o importante é que quando ele vir, ele vai estar ali ao lado de sua princesa, e os dois dão um tequinho novamente. Ele depois fica por ali tentando se mexer, dizendo que está doendo bastante. Ela pede para que ele tenha cuidado, e ele diz que se for um menino, ele queria muito que ele se chamasse Rafael. Ela fica pensativa, e ele diz que queria muito que ele se chamasse Rafael como o irmão dele, e pede ela que por favor que ela diga sim. A Renata ainda fica ali meio confusa, depois bota uma cara pro lado dele e diz tá bom, e ele diz apenas que obrigado. Ela diz depois que ele então vai se chamar Gonçalo Rafael, e ele, o Jerônimo, fica meio pensativo e diz que o Gonçalo ficou boiando ali e pede perdão a ela. Ela fica meio confusa, começa a sorrir, e ele diz que não é porque ele não gosta do Gonçalo, que ele é um sogro muito bom, e começa a sorrir, e ela fica cutucando ele ali o tempo todo. Depois ela fala para ele que ele depois pode escolher qualquer nome, mas que na realidade, se for uma menina, ela quer que única e exclusivamente se chame Regina. Ela diz que é porque Regina é um nome muito forte, doce, atrevido, mas que também é o nome da mãe dela, né? Ela continua dizendo que o nome dela vai ser Regina Linhares, e fica mostrando para ele o quanto que esse nome é lindo, e ele diz a ela, sabe por que eu gostei desse nome? E ela pergunta o porquê. Ele então responde porque esse sim é o nome verdadeiro da única e linda amada dele, e dá um beijo na Renata, e ela fica muito feliz. Depois ele diz a ela que ama ela, Renata Regina Linhares. Já lá com Aníbal, logo depois de ter enterrado o pai, ele fica o tempo todo ali pedindo perdão a ele, mas que não pôde fazer, não teve outra saída a não ser ajudar a impedir ele, porque tudo que ele estava querendo fazer não estava certo. Aníbal continua dizendo que apesar dele ser o pai dele e nunca ter lhe reconhecido ali como filho, ele tem o seu sangue. Ele continua dizendo que ele não imagina o quanto que ele e o Aníbal torcia ali para que toda essa história fosse totalmente diferente. Aníbal continua dizendo que infelizmente a ambição dele fez ele perder exatamente tudo. Aníbal em seguida coloca as flores em cima da tumba e diz que mesmo agora, depois da morte
morte dele, nada que ele e o Augusto fez vai ser lembrado, porque inclusive o governo já tomou todos os seus bens. Aníbal começa a chorar e diz que isso é muito triste, que ele tenha vivido ali uma vida tão vazia e que nada, nenhum rastro dele vai ficar ali. Em seguida, ele pega um punhado de areia, dá adeus papai e joga em cima da tumba. Já lá com o Matias, ele vem com o Gonçalo, que está atolando um picolé na boca ali, e o Matias pergunta a ele se ele se lembra quando ele era menorzinho ali e ele sempre trazia ele naquele parque. O Gonçalo diz a ele que sim, e está com ele naquele lugar e saborear aquele picolé é como se ele conseguisse viajar no tempo. Ele continua dizendo que é muito bom conseguir trazer na memória vários momentos que eles dois ali compartilharam juntos. O Matias diz a ele que por esse motivo ele trouxe ele e o Gonçalo para ali, e que em outro dia ele parou ali para pegar um picolé daquele, que ficou lembrando e aconteceu exatamente isso. Então todos os dois ali começam a sorrir. O Gonçalo logo depois começa a fazer umas brincadeiras com o Matias e diz que ele era um menino levado e que sempre ele vinha ali, pegava aqueles picolé e do nada começava a morder os picolés tudinho. Matias sorrindo muito, e o Gonçalo continua dizendo que era incrível aquilo, que ele chupava um picolé quase se engasgando e que todo domingo exatamente ele queria um picolé diferente. Gonçalo continua dizendo que ele provava um, que provava outro, e o Matias diz a ele que ele não venha com isso, porque ele sempre usava ele, o Matias, como pretexto para poder provar cada um deles, né? O Gonçalo continua com brincadeira e diz para ele, então quer dizer que eu que sou guloso, né, e taco o dente no picolé. Depois o Matias começa a encher os olhos de lágrimas e chama ele de papai. O Gonçalo fica ali olhando, e ele diz ao Gonçalo que ele se sente muito, mas muito orgulhoso de ser filho dele. O Matias diz a ele que ele pode acreditar que ele se sente muito orgulhoso de poder estar com ele ali nesse lugar. O Gonçalo diz a ele que é o amor, o poder do amor, e que há muitos, mas muitos laços diferentes, que é muitas das vezes muito mais forte que o próprio sangue. Ele continua dizendo que todos esses laços também são laços do amor. O Gonçalo começa também a se emocionar muito e diz a ele ali que ele é um orgulho na sua vida. Depois olha para o céu e agradece a Deus por ter enviado o Matias na vida dele. O Gonçalo em seguida diz que ama ele muito. O Matias retribui, diz que também lhe ama, e o Gonçalo continua falando, diz ele que ele é uma bênção e um privilégio na sua vida. O Matias começa a dizer para que ele saiba bem que quando ele, Gonçalo, esteve prestes a morrer, ele se deu de conta que ele, o Matias, não quer ficar nem um só segundo distante dele. O Matias começa a dizer ainda mais que nada vai deixar ele mais feliz de quando ele, o Matias, tiver um filho, que ele sinta a mesma coisa que ele, o Matias, sente por ele, o Gonçalo. O Gonçalo, chorando também, diz a ele que assim ele espere, que assim será, porque ele é um rapaz muito bom e amoroso. Depois o Gonçalo começa a dizer que ele sente muito orgulho ali de ver o grande homem que ele, o Matias, se tornou. Matias chorando muito, e o Gonçalo continua dizendo que ele se tornou um grande homem de temperamento, de caráter e de uma personalidade muito forte. Gonçalo diz que ele, o Matias, é um verdadeiro Monterrubio. O Matias diz para ele que sim, e com isso, com muita honra, e depois ele dá um abraço no Gonçalo. Já lá com as perebentas da Roberta e a Josefina, a Roberta tá revoltada dizendo que a Renata foi resgatada e que o incompetente do Augusto foi para a cidade de Pé Junto, e que se não bastasse, o Jerônimo apareceu ali e que ele está agora com a Renata, os dois felizes para sempre. A Josefina começa a sorrir e diz a ela que não confie nisso, porque as coisas podem mudar de uma hora para outra. A Roberta então diz que não quer nem saber disso, já está cansada e que não vê a hora de chegar o momento ali do aniversário dela para que ela possa pegar o dinheiro dela e ir logo embora com ela, com a Josefina. A Josefina diz a ela que não se preocupa, que assim vai ser, mas que ela tem que pedir, aí bota uma cara ali de deboche, para ela tem que pedir a mãe dela, a Regina, para organizar uma grande festa ali de aniversário. A Roberta diz a ela que ela não tem ânimo nenhum para a festa de aniversário, e a Josefina diz que mas você vai ter que fazer sim, e convencer a Regina de fazer uma grande festa de aniversário, que inclusive ela vai ter que chamar a Renata, e garante para ela que essa será a última vez que ela vai vê-la. É isso aí, pessoal. Não se esquece que todos os dias temos vídeos novos de tudo que irá acontecer na sua novela preferida, Quando Me Apaixono. Então não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada que ainda virá nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.